Sabe quanto custa aí as revisões do Jeep Commander diesel? De quanto em quanto tempo essas revisões são feitas? Ou ainda, aquelas manutenções mais básicas? É exatamente isso que nós vamos mostrar para vocês agora, nesse vídeo. Estou aqui na concessionária Jeep Bicudo na cidade de Itu, onde eu vou mostrar para vocês todos os itens que são trocados na revisão do Jeep Commander com a motorização diesel. Uma coisa muito importante aqui a respeito desse carro: as revisões são feitas de 20 em 20 mil quilômetros ou de 1 em 1 ano que ocorrer primeiro. É importante destacar isso, porque quando você pega carro, por exemplo, Flex, as revisões são geralmente feitas de 10 em 10 mil quilômetros. E aqui você tem a revisão de 20 em 20 mil quilômetros. Então, por exemplo, até 60 mil quilômetros são apenas 3 revisões. E agora nós vamos conhecer tudo que é trocado em cada uma dessas revisões. Aqui eu vou dar uma dica muito importante para você que tem aí um Commander diesel ou até mesmo um Compass diesel. Pessoal, mesmo as revisões sendo recomendadas a cada 20 mil quilômetros, é muito indicado que de 10 em 10 mil quilômetros você dê uma passadinha na concessionária para fazer algumas inspeções. Primeiro, isso não vai ter custo algum, mas essas inspeções podem detectar qualquer tipo de anomalia no carro e eventualmente prevenir uma troca desnecessária por conta de algum desgaste que possa estar ocorrendo de forma irregular. Revisão então de 20 mil quilômetros ou de 1 ano, o que ocorrer primeiro. Quais são os itens que são obrigatórios na troca de fábrica? Para começar, o óleo do motor. Aqui, ó, vocês estão vendo aqui 4 litros de óleo. Junto com o óleo, o filtro. Pessoal, uma dica importante: trocou óleo, sempre troca filtro. Não existe essa história de trocar óleo sem trocar filtro. Isso é serviço de oficina boca de porco. Então trocou óleo, o filtro vai junto. Além desses 2 itens aqui, também temos aqui o filtro de combustível. Esse é muito importante porque a gente nunca sabe a qualidade do diesel que a gente está abastecendo. E tem também aqui o filtro de ar nessa troca. Pois bem, essa revisão aqui, com a mão de obra já incluída, ela fica por R$ 1.119 e esse valor pode ser parcelado em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Agora vai uma dica muito importante a respeito dessa peça aqui, o filtro de ar. Por quê? Eu só preciso trocar o filtro de ar com 20 mil quilômetros? Não necessariamente. Imagine que você usa muito o seu Commander diesel ou o seu Compass diesel em estrada de terra, permanentemente. Você está ali na fazenda, você tem muita circulação em área de terra. O que acontece? Pessoal, às vezes pode ser necessário trocar esse filtro com 10 mil quilômetros. O próprio manual diz que utilização severa você precisa fazer uma troca mais curta. Por isso que eu dei a dica de fazer sempre uma inspeção do carro de 10 em 10 mil, mesmo que a revisão seja de 20 em 20 mil quilômetros. Revisão de 40 mil quilômetros ou 2 anos, aquilo que ocorrer primeiro. Pois bem, os itens que são trocados são exatamente iguais os itens da revisão de 20 mil quilômetros. Então você tem aqui o óleo, o filtro de óleo, o filtro de combustível e o filtro de ar. Só que tem um detalhe: com 40 mil quilômetros o carro precisa receber mais algumas inspeções adicionais. Por conta disso, a revisão tem um pequeno acréscimo de preço e ela fica por R$ 1.179 e, mais uma vez, você pode fazer o pagamento em 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Revisão de 60 mil quilômetros ou 3 anos, o que ocorrer primeiro? Quais são os itens? Bom, continua tendo aqueles mesmos itens da de 20 e 40 mil quilômetros, mas tem novidade aqui. Uma delas é esta correia aqui, correia de acessórios. Ela é responsável pelo acionamento do compressor do ar-condicionado e também do alternador. Então essa correia aqui, se não trocar e arrebentar, você vai ter problema com esses equipamentos. Outra coisa também, fluido de freio. É obrigatória a troca a cada 3 anos ou 60 mil quilômetros. Só que o fluido de freio, ele pode absorver água antes dos 60 mil quilômetros e pode ser necessária a troca do fluido de freio. Como é que a gente sabe isso? Existe um equipamento para isso, que é esse daqui. Ele faz uma medição do índice de umidade dentro do fluido.
Se ele acusar, por exemplo, que tem que trocar o fluido com 40 mil quilômetros, seja por N mil motivos que acabou água contaminando o fluido, aí você tem que fazer a troca. Mas normalmente é 60 mil ou 3 anos. E o valor dessa revisão, pessoal, é de R$ 1.784, mais uma vez, dividida em 4 vezes sem juros no cartão de crédito. E a revisão de 80 mil quilômetros ou 4 anos, o que ocorrer primeiro? Bom, continuam aqueles itens da de 20 e da de 40, né? O óleo, filtro de combustível, filtro de ar. Mas aqui tem uma outra novidade muito importante. Esta correia aqui. Esta correia dentada é a correia do comando e também, nesse carro, da bomba d'água. Ela aciona duas coisas. Pois bem, esses são os itens obrigatórios da revisão de 80 mil quilômetros ou 4 anos. E aí eles têm os preços R$ 2.307 e pode ser pago em 4 vezes sem juros. Só que tem um detalhe. Esta correia aqui, a correia dentada de comando, pessoal, ela trabalha com outras duas peças, que aqui nós temos o rolamento e também temos aqui o esticador, ou o rolamento tensor do sistema. Essas peças, ela tem uma durabilidade muito boa, mas elas precisam ser inspecionadas, porque eventualmente pode ser necessário fazer a troca dessas peças na revisão de 80 mil quilômetros. E se tiver que trocar junto essas peças, vai acrescentar R$ 1.757 no valor da revisão. Aí você vai perguntar, mas e se eu não trocar o rolamento e o esticador? Pois bem, se der um problema nessas peças e elas travarem e isso eventualmente comprometer a correia, lembre-se, você pode perder a bomba d'água e também a parte superior do motor. Mas pessoal, são somente aqueles itens de revisão que eu falei para você que podem ser trocados eventualmente, e eu já digo para vocês que não, porque existem outros materiais de desgaste que podem acontecer dependendo do tempo. Eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, pastilha dianteira, esse conjunto aqui. Dependendo da forma como o motorista dirige, pode até ser necessário trocar uma pastilha dessa com 30 mil quilômetros. O normal é ocorrer com 40 mil. Mas alguns motoristas mais cuidadosos podem fazer a troca, por exemplo, com 50 mil quilômetros, e aí depende do estilo de condução. Essa pastilha aqui instalada tem o preço de R$ 700 já com a mão de obra. Outro item muito importante, o filtro do ar-condicionado. Pessoal, isso aqui é extremamente importante trocar no carro, porque é ele que retém todas as impurezas do lado de fora do carro para ventilação na parte interna. E esse filtro de cabine, muito importante, às vezes você precisa trocar ele de 10 em 10 mil quilômetros. Mais uma vez, depende de como você usa o carro e onde você usa o carro. E ele nem é muito caro, custa apenas R$ 66,90. Um outro item também que pode acontecer a necessidade de troca, inclusive o carro que nós estamos usando está precisando fazer essa troca, são as palhetas de para-brisa. E isso também depende muito do tipo de uso do carro. Se você está na estrada, pega bastante chuva, a palheta se desgasta mais rápido. Normalmente é de 1 em 1 ano. E aí você tem um preço de aproximadamente R$ 231 na troca das palhetas do para-brisa do Jeep Commander. O alinhamento do volante é muito importante. Esse Commander aqui, inclusive, que a gente está usando, ele está um pouco desalinhado. Vocês estão vendo que o volante está aqui virado um pouco para a esquerda. E qual é o problema disso? Mesmo o carro tendo um sistema de permanência de faixa, olha o que acaba acontecendo. Ele fica fazendo o carro ir para o lado esquerdo da pista. Aí o sistema de permanência de faixa tem que ficar toda hora atuando. Não é bom que isso aconteça. É muito importante fazer a conferência do alinhamento, não só por uma questão de dirigir com conforto, mas também por questão de segurança e preservar a vida útil dos pneus. Nesse momento, o carro está montado aqui no sistema de alinhamento 3D. Estão sendo feitas todas as medições para ver exatamente o que está fora e por que o volante está torto. Olha por que é importante alinhar o carro. Bom,
que o computador está aqui dizendo para a gente? Essa primeira medição aqui é o caster, então ele está dentro da margem, está tudo certo. Aí nós temos a cambagem também está certa. Porém, as rodas dianteiras, quando a gente olha a convergência, olha só, as duas rodas dianteiras estão viradas para a direita. Isso faria o pneu desgastar de forma incorreta. Se o carro rodar bastante tempo assim, tem que trocar os pneus. E olha a dica, pessoal, o Jeep Commander também tem a questão da convergência nas rodas traseiras. E olha o que o computador está dizendo aqui pra gente, que as rodas traseiras estão fora do limite e viradas para a esquerda, ou seja, as dianteiras viradas para a direita e as traseiras para a esquerda. O carro, em teoria, está meio que andando de lado. Depois do alinhamento a gente consegue ver que as rodas dianteiras já estão agora da forma correta, sem o desgaste irregular do pneu. O eixo traseiro também foi acertado e com isso nós vamos ter uma dirigibilidade muito melhor no veículo. Fluido de arrefecimento também é uma parte bastante crítica, tem que prestar muita atenção. E olha só, olha o estado desse reservatório aqui no carro. E quando a gente olha o fluido, tá parecendo uma calda de chocolate. Aí você deve estar perguntando, como que isso aconteceu num carro que tem apenas 25 mil quilômetros? Contaminação do fluido. Agora, como é que acontece a contaminação? Imagine que alguém pegou esse carro e completou ali com água comum. A água comum tem minerais, esses minerais não podem estar lá dentro. Você tem que usar uma água desmineralizada para isso. E até mesmo um aditivo correto. A pessoa também pode ter completado isso aqui com um aditivo que não é original. Moral da história, vai ter que trocar o reservatório e também fazer toda a troca do fluido.
E olha como ficou diferente. Foi substituído o reservatório e o fluido, que é muito mais claro. Pessoal, vocês conseguem ver a diferença do reservatório sujo? Inclusive aqui por dentro bem sujo. E quando você faz a troca, você tem que usar o fluido original. Esse fluido aqui, olha, já vem na proporção 50% água e 50% fluido. Isso aqui garante que o motor vai funcionar corretamente e você não vai ter nenhum problema de superaquecimento ou até mesmo dano em alguma peça como bomba d'água ou o sistema de arrefecimento. E olha a diferença, esse foi o fluido colocado, fluido novo. Agora, olha a cor do fluido que saiu do carro. Tudo isso faz com que o sistema de arrefecimento não funcione direito e, eventualmente, peças caras podem ser danificadas. Bom, pessoal, vamos fazer o teste aqui da palheta. Olha só, quando a gente está simulando aqui para vocês, quando a gente usa o limpador de para-brisa, vocês conseguem ver que com a luz, a palheta ela não consegue limpar direito aqui, ó. Tá vendo? Ó? A água passa e ela fica acumulada aqui no para-brisa, tá vendo? Ela não faz a limpeza corretamente. Você consegue ver bem a marcação aqui, ó, da diferença entre onde uma palheta termina e a outra começa. Isso aqui à noite atrapalha bastante a visualização. Agora a palheta já está trocada. Vamos ver a diferença aqui, ó. Quando você usa a palheta, a água não fica acumulada. A água sai muito mais rápido, tá vendo? E isso faz toda a diferença quando você está na estrada à noite, principalmente com chuva e iluminação contrária do farol de outro veículo se aproximando. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.